pessoal! A gente vai começar a relembrar algumas das habilidades já estudadas no início do ano. Então, a primeira habilidade que a gente vai relembrar é os monômios. O que é um monômio? A gente sabe que um monômio é uma expressão algébrica formada por um único termo. Só que desse único termo, ele vai ser constituído por duas partes. E quais são essas partes que constituem um monômio? Vai ser a parte numérica, que a gente tem um nome específico que chama ele de coeficiente. E uma variável, que vai ser as letras que a gente vai chamar de parte literal. Então, aqui nesse exemplo, 2xy², a gente tem um monômio, porque esse monômio ele tem apenas um único termo, não existe uma operação entre eles. E ele é constituído por duas partes, a parte do coeficiente e a parte literal. Então, agora a gente vai ver o que são monômios semelhantes. Para a gente poder dizer que os monômios são semelhantes, eles precisam ter a mesma parte literal. Então, a parte das letras, que a gente chama de parte literal, ela tem que ser igual. Então, eu vou criar aqui um monômio semelhante a 8x²y. Então, eu posso dizer que 1/3 x²y, ele vai ser semelhante a 8x²y. Agora, eu posso criar menos 4x² e vou dizer que eles são semelhantes, porque a parte literal dos três são iguais. Mas se eu colocar 7xy², eu não posso dizer que esse monômio é semelhante a 8x²y. Por quê? Porque as partes literais, elas se diferem. Então, aqui a gente tem em laranja os monômios que são semelhantes a 8x²y, e aqui em vermelho não é semelhante porque a parte literal é diferente. Pessoal, então agora a gente vai ver o que é adição e subtração com monômios semelhantes. Então, até então, era para relembrar o que vocês já tinham visto, agora a gente vai aprender algo novo. Então, eu quero salientar aqui, chamar a atenção, que a gente só vai conseguir fazer adição e subtração quando os monômios forem semelhantes. Quando os monômios não forem semelhantes, a gente não consegue fazer adição e subtração. Então, por isso que eu botei que a gente vai fazer adição e subtração de monômios semelhantes, tá? Então, aqui nesse exemplo, eu tenho 7x mais 5x. 7x é um monômio e 5x também é um monômio. A gente quer fazer a adição entre eles. Então, como é que eu vou fazer isso? Para poder fazer a adição ou subtração de monômios, eu preciso fazer o quê? Somar os coeficientes e repetir a parte literal. Então, qual é a parte literal aqui? A nossa parte literal aqui é o x. Então, a gente repete a parte literal e faz o que com o coeficiente? Com o coeficiente, a gente vai fazer a operação. Então, nesse caso aqui, a nossa operação entre eles é a adição. Então, tu vai fazer com o coeficiente a operação entre eles. Como no nosso caso aqui, a gente tem uma adição, eu preciso somar 7 mais 5. Então, quanto que é 7 mais 5? É 12. Então, a soma desses monômios, 7x mais 5x, é igual a 12x. Pessoal, agora a gente vai ver um exemplo quando a gente tiver uma subtração entre os monômios. Primeira coisa que a gente tem que ver se eles são semelhantes. São semelhantes? São. Parte literal são iguais, então a gente pode dizer que eles são semelhantes. Então, agora a gente já pode ir direto para a operação. Eu quero fazer a subtração de 4 com que número? Se eu não tenho nada na frente da parte literal, fica subentendido que a gente tem o número 1. Toda vez que não aparecer o número na frente da parte literal, a gente tem o número 1 ali.
Então, eu quero fazer 4 menos 1. 4 menos 1, 3. E o que eu faço com a parte literal? A gente só vai repetir. Então, 4x² y menos x² y vai ser igual a 3x² y. Pessoal, então a gente tem um exemplo aqui de uma adição entre monômios. A primeira coisa que a gente precisa ver é se esses monômios são semelhantes para poder resolver. Então, a parte literal precisa ser igual. Nesse caso aqui, a parte literal entre eles não é igual. Então, a gente não tem monômios semelhantes. Se a gente não tem monômios semelhantes, a gente não consegue fazer a operação ou adição ou subtração, porque a gente vai descartar porque os monômios, eles têm partes literais diferentes. Pessoal, eu peço que vocês façam as atividades propostas a vocês para que a gente possa discutir e tirar alguma eventual dúvida que venha a surgir. Grande abraço e até mais!